A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que tem nos dado. E mais uma vez estamos aqui nesta quinta-feira para a ministração da palavra do Senhor e cultuarmos ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cruzeiro. Eterno e bondoso Pai, te louvamos por tudo que tem nos dado, te louvamos pelos nossos irmãos online, pela igreja de Cruzeiro, a igreja também, Senhor Jesus querido, do nosso Brasil, também do mundo, Pai Santo, que serve e louva a Ti continuadamente, Pai Santo. Querido Deus, nós te louvamos, pedindo sempre uma bênção especial a todos os nossos irmãos online, que já estão e os que estão chegando. No Teu nome, amém, Jesus. Queridos, nós vamos para um salmo da palavra do Senhor nosso Deus, que está no salmo de número 1, que diz-nos o seguinte: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Eu louvo a Deus que com certeza você faz parte do primeiro grupo deste salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvamos a Deus por essa linda mensagem da gloriosa palavra do Senhor. Nós vimos aí pelo menos 3, e tem outros que entendem até 4 grupos. Mas os bem-aventurados são os que amam a palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você com certeza faz parte deste grupo também. Nós vamos agora ao louvor, louvar ao Senhor nosso Deus com o hino da nossa harpa 193. Jesus virá.
Graças a Deus, amados, depois desse belo hino de louvor ao Senhor Deus, agora nós vamos para o momento de mulheres mais do que vencedoras. Nossa irmã Érica, esposa do nosso irmão Deninho, casal maravilhoso que tem feito um trabalho sensacional juntamente com a nossa mocidade, principalmente nos nossos retiros. E ela estará trazendo agora uma mensagem muito linda sobre o valor da mulher cristã. Ouçamos. A paz do Senhor, amadas irmãs e irmãos. Sou muito grata a Deus por estar neste momento aqui, participando deste momento, estar participando desse período, né, de culto online com um quadro muito interessante, muito bonito e que vem acrescentando muito nas nossas vidas, que é Mulheres Mais Que Vencedoras, né? E eu me sinto honrada de poder compartilhar com vocês um pouquinho das histórias das mulheres da Bíblia, né? Você já tem visto várias mulheres que foram citadas aqui durante os outros programas. E nós vamos continuar aqui porque elas têm muito a nos ensinar, né? Então, a mulher deste século, ela tem muito a aprender com as mulheres da Bíblia, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês a história de 5 mulheres. São 5 irmãs que talvez não sejam tão conhecidas como as outras mulheres que vocês já ouviram falar, mas a história delas tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Tenho certeza que vocês vão aprender tanto quanto eu estou aprendendo com essas mulheres. E para que a gente possa conhecer um pouquinho, eu gostaria de ler com vocês Números, capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos, mas depois que terminar o culto, pegue esse capítulo para você ler a história inteira e meditar com mais tranquilidade, né? Que a palavra de Deus, sempre a gente precisa estar remoendo, né? Comendo a cada dia. Então, depois que terminar o culto, você lê o capítulo inteiro para você aprender ainda mais da palavra de Deus, né? Números, capítulo 27, versículos de 1, vamos ler até alguns versículos aqui. Aproximaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. E aí eu vou ler ainda o versículo 11. Vamos ler o 8 também, para vocês entenderem a história por inteiro. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, o que acontece aqui? Vocês viram que o nome dessas irmãs é bem difícil. Provavelmente algumas pessoas ainda não tinham ouvido, né? Mas é Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então são 5 mulheres, 5 irmãs que vão deixar uma história, né, muito interessante para a gente aprender. Nós mulheres vamos ver que muita coisa delas tem a ver com o que a gente tem vivido hoje. Tenho certeza que vamos aprender juntas. Mas qual que era o contexto aqui, né? A gente vai ver que eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para Abraão, aos seus filhos, né, aos israelitas. E Deus havia pedido para fazer um recenseamento, né, para Moisés ver quantas pessoas tinham, quantas pessoas cada tribo tinha, para que fizesse a repartição da terra que eles estavam conquistando, né, da terra prometida. E essas mulheres aqui, essas 5 mulheres, elas eram filhas de Zelofeade, eram trinetas de Manassés. Então Manassés era o líder da tribo, ele era filho de José,
Então, esse homem, Zelofeade, né, ele tinha 5 filhas, então ele não tinha filhos. E, de acordo com a lei daquela época, as meninas, as mulheres não podiam herdar propriedade. Então, Moisés fez a divisão, né, que estava lá após o recenseamento, ia fazer a divisão das terras, e aquelas mulheres não iam ter direito, porque elas não tinham irmãos, né, o pai havia morrido, e só ficaram as 5 irmãs. E elas não tinham direito a nenhuma propriedade. O que elas fizeram? Foram lá diante da tenda do encontro, onde estava Moisés, onde estavam os sacerdotes, né? E se prostraram e colocaram a necessidade delas. Falou, olha, nosso pai morreu e ele não teve filhos, só teve a nós mulheres, né? E a gente acha que nós deveríamos receber a propriedade dele. Elas não estavam nem pensando na questão financeira, mas porque era muito importante um homem ter a sua geração, né, a sua genealogia e, né, continuando. Então elas foram lá interceder. Não é porque o nosso pai não teve filho que, né, o nome dele tem que ser esquecido. Então elas foram lá pedir para Moisés interceder diante de Moisés, diante dos sacerdotes, na tenda do encontro, e toda a comunidade viu elas fazendo, né, a Bíblia cita aqui no versículo 2 que elas se prostraram, e os líderes da comunidade, na verdade, viram elas intercedendo. Então, o que a gente aprende com essas mulheres, né? A gente talvez não conheça tanto elas, mas eu fiquei muito interessada na história e Deus falou muito comigo porque foram mulheres que foram à frente do seu tempo, foram mulheres que se destacaram no seu tempo. Então agora a gente está num tempo de pandemia, tempos difíceis, né? E às vezes você, mulher, está desesperada, não sabe o que fazer, não está passando por alguma dificuldade, e a gente vê que os números têm falado que a violência doméstica tem aumentado com as pessoas muito tempo dentro de casa, e talvez você que esteja me ouvindo esteja passando por isso, né? Talvez você esteja sofrendo uma violência doméstica e às vezes não fala para ninguém, ninguém sabe, mas Deus está vendo e nesta noite Ele está falando com você. Ou você que seja uma empreendedora e que nesse momento está passando por uma situação difícil, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer com o seu negócio, nós vamos aprender com essas 5 irmãs, que elas fizeram a diferença no seu tempo e o mais importante, elas deixaram um legado. Hoje a gente está falando delas. Muitas vidas foram mudadas por causa da posição dessas mulheres aqui. A gente viu no último versículo que depois que elas intercederam diante de Moisés, Moisés falou com Deus e Deus se fez favorável para elas, né? Deus falou, não, Moisés, elas têm razão, elas estão certas. Elas têm direito à propriedade, sim, e a partir daquela situação, todas as mulheres que passaram por uma situação parecida também foram abençoadas por causa do posicionamento dessas mulheres diante dessa crise que apareceu na vida delas. Então, eu não sei qual é a crise que você está passando, mas tenho certeza que Deus tem uma solução para o seu problema, mas Ele quer que você se posicione assim como essas mulheres fizeram, né? Então, seja qual for a sua dificuldade, qual for o seu problema, a gente vê que essas mulheres se posicionaram. E é importante a gente, né, falar que hoje a gente vê muitas pessoas, muitos movimentos aí querendo empoderar a mulher, querendo dizer que a mulher domina mesmo. E fiquem atentas, né, fiquem espertas, porque nem tudo isso é de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, né? Foi criada para ser ajudadora. E às vezes as pessoas, a sociedade quer mostrar que a gente tem que dominar, que a gente tem que, né, ter a melhor posição. E vocês já devem estar acompanhando todas as mulheres que me antecederam aqui, falando de mulheres mais que vencedoras, vai mostrar que a Bíblia traz uma mulher que ela é forte, que ela é guerreira, que ela consegue enfrentar todas as dificuldades, várias situações. Nós vimos mulheres viúvas, vimos, né, a Maria falou de Maria. Então, a gente viu várias mulheres aqui que a Bíblia nos traz que eram fortes, mas nem por isso, né, precisava mostrar que tinha poder, que tinha, né. Então, a Bíblia nos mostra uma mulher que ela consegue vencer as lutas, que ela consegue enfrentar todas as dificuldades que aparecem na nossa vida, sem precisar, né, falar que ela tem poder, que ela é isso, que ela é aquilo, ou criar grandes movimentos. Então, fiquem atentas, né, principalmente as jovens, né, as moças mais novas, que às vezes vai, né, nessa onda de que a mulher tem que ter poder mesmo, mas a Bíblia mostra a mulher com uma posição muito linda, com uma posição muito excelente, né? Se ela for viúva, se ela for casada, se ela for solteira, ela tem o seu
a sua posição na sociedade, e isso foi colocado por Deus. Ela não precisa provar, não precisa mostrar, não precisa entrar em movimento nenhum para dizer que ela é forte, porque a gente vê as histórias dessas mulheres da Bíblia, né, que não precisavam enfrentar ninguém, sair batendo em ninguém ou fazendo nada, causando escândalo, mas elas mostram nas suas histórias de como elas enfrentavam suas dificuldades, que elas eram mulheres fortes com a força que é dada por Deus a nós mulheres. Então você não precisa se preocupar querendo mostrar, né, querendo entrar em movimentos que querem mostrar o poder da mulher, porque Deus é quem sustenta. Foi Deus quem criou a mulher com qualidades peculiares da mulher, né? Então essas mulheres aqui não tinha mais um pai, não tinha irmão, não tinha nenhum homem para lutar por elas, mas elas nos mostram uma história muito bonita, que elas vão lá, intercede, né, com muito respeito, isso que é importante. A mulher precisa entender que ela precisa respeitar para ser respeitada, né? E elas fizeram isso e alcançaram misericórdia. E quais são os segredos que a gente pode aprender com elas aqui? Primeiro, elas reconheceram a necessidade. Então, elas podiam ficar quietas. Quantas mulheres antes delas talvez não tivessem herdado a terra dos pais, porque não foram lá e reconheceram, não, eu preciso, não, eu vou atrás do que eu preciso. Então, às vezes a gente fica com vergonha de reconhecer que tem algum problema, que tem alguma dificuldade, ou que precisa do auxílio de Deus, né? Então, elas reconheceram, não, nós não vamos ficar assim, não. Então, você precisa, né, reconhecer e falar, não vou aceitar, vou lutar, vou atrás, né? Então, os momentos difíceis vão aparecer, mas aí o que você vai fazer? Vai ficar, né, na sua casa, quietinha, não quero mais falar com ninguém. Isso vai causando uma depressão, né? A depressão que está aí atingindo muitas pessoas. Se você se deixa levar, você é atingida também. Então, aquelas mulheres podiam, não, agora a gente não tem mais terra, a gente não tem pai, a gente não tem marido, a gente não tem ninguém, então, né, vamos ficar aqui. Mas não, elas reconheceram, não, a gente precisa de ajuda e vamos lutar. Então, é um momento que você não tem que parar, você não tem que desistir. Lute e vá atrás, entenda, né? Realmente eu preciso de ajuda. Mas aí entra uma coisa muito interessante. Elas reconheceram que elas precisavam de ajuda e aí elas tiveram a atitude, né? Como eu falei, é importante você levanta a poeira, sacode a poeira e vai atrás, né? Seja lá qual for o seu problema. E elas precisavam contar isso para alguém. Elas precisavam, né? Reconheceram que elas tinham aquela dificuldade, elas tiveram atitude, né? Não vão ficar paradas, não vão se conformar. O conformismo às vezes faz com que as pessoas entrem em depressão porque ela não consegue ter atitude, não consegue andar para frente. Então elas tiveram atitude e não se retraíram e ficaram lá, né? Vamos nos conformar, tá tudo certo. Não, elas tiveram atitude, isso é importante. Mas aí entra uma coisa muito importante. Quando você reconhece que você precisa de ajuda, você tem atitude, para quem você vai contar o seu problema, né? Então, eu falei até aqui, às vezes tem alguma mulher que está nos ouvindo que passa por uma situação de violência doméstica, para quem você vai contar isso? Para quem você vai pedir ajuda, né? Ou se você é uma grande empresária, ou, né, uma dona de casa que às vezes está preocupada se o marido vai perder o emprego ou não, para quem que você foi contar isso? Você vai contar isso para sua vizinha, você vai contar isso no Facebook, você vai contar isso no Instagram. Para quem você vai contar? Aquelas mulheres foram no lugar certo. Elas foram lá diante da tenda, onde os sacerdotes estavam, porque naquela época as pessoas não tinham acesso a Deus como nós temos hoje. Depois que Jesus morreu na cruz em nosso favor, hoje se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem livre acesso para falar com o Pai. Então, hoje está muito mais fácil. Aquelas mulheres precisaram ir lá diante da tenda do encontro para falar com os sacerdotes, né? Interceder diante do sacerdote, diante de Moisés e dos líderes da comunidade. Mas hoje você tem muito mais facilidade, você pode chegar diante do seu Deus. Então aqui estava o segredo, elas foram no lugar certo. Elas não ficaram falando com a vizinha, ou com a outra mulher, com a outra amiga, criando, né? Vamos criar um movimento, porque não pode, porque elas têm que receber. Não fizeram nada disso. Não precisou fazer nenhum tumulto, não precisou fazer nenhum movimento grande. Elas foram lá diante da tenda onde os sacerdotes iriam, né? Os sacerdotes que tinham contato direto com Deus, tanto que depois que ela sai, Moisés vai falar com Deus e Deus fala, não pode fazer, é isso mesmo que elas falaram, elas têm direito, elas têm, né, pode dividir a terra e dar a propriedade dela sim. Então você tem que ir no lugar certo, seja qual for o seu problema. Não fique falando para a vizinha, para o vizinho, para o parente ou criando um movimento. Às vezes a gente fala tanto, né?
vive uma vida inteira com aquele mesmo problema porque a gente está falando para as pessoas erradas. E aquelas mulheres foram lá falar para os homens de Deus, né? Que naquela época eram eles que iam interceder por elas junto a Deus. E hoje você pode chegar diante de Deus. Você não precisa ir lá contar para ninguém. Você pode chegar diante daquele que vai resolver o seu problema. Então eu acho que o segredo maior dessas mulheres é a intercessão para a pessoa certa. E você vai interceder para a pessoa certa, que é Deus, que pode dar a solução para o seu problema. Então para de ficar murmurando, de falando para o outro, de falando para um, de pessoas que não vão te ajudar. Mas coloque o seu problema diante de Deus. Tenho certeza que assim como ele foi favorável para essas mulheres, no tempo certo ele vai ser favorável para a sua vida também. Então, mulher, seja qual for o seu problema, não desista, mas você precisa reconhecer que você precisa de ajuda, né? Às vezes a gente fica com vergonha de falar que aquilo é um problema para você, né? De reconhecer para si mesmo que aquilo ali você precisa de ajuda, e por isso que às vezes a vitória não chega, né? Você quer dar uma de forte, a gente quer dar uma de que não, tá tudo bem, mas você sabe que aquilo ali é uma coisa que te fere, que te dói, então reconheça que você precisa de ajuda. Tenha atitude para mudar isso, tenha atitude, não, eu quero, eu não me conformo com essa situação. E o principal, interceda para a pessoa certa. Vá buscar ajuda no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Então, a mulher, a gente vê círculo de oração, né? Desde criança, eu ouço falar, minha avó participava, minha mãe participava, mas isso é importante. A mulher se torna forte, ela consegue vencer as lutas por causa do ciclo de oração, por causa da oração, por causa da intercessão. Então, seja uma mulher intercessora. Pare, né, de ficar contando problema para A, para B, ou às vezes até nas redes sociais, mas interceda no lugar certo. Tenho certeza que a sua vida vai ser marcada, você vai ser uma mulher transformada e vai fazer a diferença como essas mulheres fizeram, né? Eram umas mulheres que o que me deixou mais impactada é que elas marcaram o tempo delas. Ninguém mais esqueceu. Por quê? Por causa daquelas mulheres, a lei mudou. Agora, todas as mulheres que tivessem, né, que não tivesse mais o pai, ou que não tivesse irmãos, elas iam herdar a propriedade do pai, elas iam herdar a herança do pai, por causa daquelas mulheres, por causa do posicionamento delas, por causa da intercessão para a pessoa certa. Então, que você seja uma mulher que marca o seu tempo, né? Que as pessoas possam lembrar. Naquela época de pandemia, 2020, quando o mundo estava dessa forma, aquela mulher foi diferente. Aquela mulher deixou uma história diferente. Aquela mulher fez a diferença que abençoou outras mulheres. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa abençoar a minha vida, de todas as mulheres que aqui estão assistindo, né? Não conheço o seu problema, mas Deus conhece. Você precisa ter uma posição diferente. Se você tiver essa posição diferente, colocar diante de Deus os seus problemas, tenho certeza que Ele vai te dar a solução, vai te dar o caminho, vai te dar a estratégia para vencer esses momentos difíceis que nós temos passado. Então, seja uma mulher à frente do seu tempo e seja uma mulher mais do que vencedora. Deus abençoe e fique com Deus. Pois bem, queridos, depois desta linda mensagem, nós vamos agora para mais um louvor de adoração ao Senhor. Se você sentir no seu coração de contribuir para a obra do Senhor, chegou o momento. Você pode agora investir no reino do Senhor nosso Deus. Tanto é verdade que você tem a conta da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Cruzeiro. E você poderá investir, nós temos vários projetos e nós louvamos a Deus pela sua vida. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus
pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Amados, depois deste louvor, nós agora queremos ouvir também aquele momento da família, o casal Anderson e a irmã Thaís. Por favor, adentre agora o nosso culto online e traga o melhor da gloriosa palavra do Senhor e os aconselhamentos familiares. Boa noite, queridos, a graça e a paz de Jesus a todos vocês que nos assistem aqui neste momento, momento da família. Eu quero começar o quadro de hoje contando a vocês uma história. Um dia, queridos, eu quis me dar por vencido, eu quis renunciar ao meu trabalho, renunciar à minha vocação, renunciar à minha vida. Então, muito abatido e triste, eu fui caminhar até um bosque que tem aqui próximo à nossa casa.
E lá eu encontrei um senhor e depois de alguns minutos conversando com esse senhor, ele me provou ser uma pessoa muito sábia. Então eu posso contar um pouquinho da minha história a ele, e eu perguntei assim: o senhor poderia me dar uma boa razão para eu não me dar por vencido e desistir de tudo? E eu confesso que perguntei isso até de uma maneira um pouco arrogante, mas serenamente ele me disse: Anderson, olha ao seu redor, você consegue enxergar aquela samambaia e o bambu? Eu disse sim, claro. E aí então ele me contou: Anderson, eu plantei aquela samambaia, eu plantei aqueles bambus. E eu cuidei muito bem das duas, cuidei de ambas muito bem. A samambaia cresceu rapidamente, o seu verde era brilhante e cobria todo o nosso chão. Agora, nada saiu da semente do bambu. E contudo, eu não renunciei, eu não desisti dele. Agora, no segundo ano, a samambaia cresceu ainda mais, estava mais brilhante e abundante. E novamente, nada cresceu da semente do bambu. Mas eu não desisti, eu não renunciei àquele bambu. No terceiro ano, ainda nada brotou da semente do bambu. Mas ele continuou, eu não desisti dele, eu não renunciei. No quarto ano, novamente, nada brotou da semente de bambu. Mas eu não renunciei, eu não o abandonei. No quinto ano, um pequeno broto de bambu agora começou a nascer. Brotou ali no chão, mas em comparação à samambaia, era aparentemente muito pequeno e até mesmo insignificante. Agora no sexto ano, Anderson, o bambu cresceu, sabe quanto? Mais de 20 metros de altura. Agora tinham se passado já 5 anos que ele estava lançando raízes que o suportassem. Aquelas raízes o fizeram forte e lhe deram o que ele precisava para sobreviver. Anderson, você sabia que durante todo esse tempo o bambu esteve, na verdade, lançando as suas raízes? O bambu, queridos, tem um propósito diferente da samambaia, ele me contou, mas contudo, ambos são necessários e fazem do bosque que nós estamos um lugar belo para se estar. Meus irmãos, esta é a fábula da samambaia e do bambu. Eu apenas me coloquei dentro da fábula e da história simplesmente para deixá-la mais pessoal e interessante e assim gerar mais entendimento para todos nós. Mas escute aqui, nunca se arrependa de um dia sequer da sua vida. Os dias bons fazem e trazem felicidade e alegria. Agora os dias ruins trazem dor, mas também trazem muitas experiências. Ambos os dias são vitais para a vida. Se você ainda não alcançou o que você almeja, não se desespere, tenha esperança. E talvez você esteja apenas lançando raízes. Eu contei esta fábula aqui hoje porque ela introduz de uma maneira muito eficaz o que nós vamos ministrar aqui no Momento Família de hoje. O amor tudo espera. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Anderson Santos, o Anderson da Thaís, o Anderson do Eric e também da Emily. Nós estamos aqui dando sequência à série inspirada no nosso livro O Poder do Amor Sólido. Queridos, nesse processo já foram estudos interessantes, onde nós falamos aqui muito sobre paciência, sobre bondade, sobre inveja, vanglória, orgulho. Falamos sobre o maltrato, egoísmo, estresse, rancor, mentira, verdade, sofrimento, fé. E hoje nós falaremos sobre a esperança, porque o amor tudo espera. Meus irmãos, antes de eu iniciar toda a pesquisa e os estudos para escrever o nosso livro, O Poder do Amor Sólido, eu sempre pensei que esperar e esperança eram situações parecidas. Porém não, conhecendo verdadeiramente o poder do amor, eu descobri que na verdade são situações muito diferentes. Esta linda palavra que nós falamos constantemente, esperança, ela é na verdade muito mal compreendida pela maioria das pessoas, que acabam a confundindo com o verbo esperar. Se você pesquisar no dicionário, esperar significa aguardar, que é na verdade uma condição passiva e até mesmo paralisante. Agora, esperança do verbo esperançar é almejar, é sonhar, buscar, agir, ou seja, percebeu que é completamente contrário de ficar esperando passivamente? A esperança ela entra, queridos, quando nós nos encontramos sem forças, porque esperança é definir o que quer e como você irá alcançar. Então, esperançar passa a ser uma força do amor que nos torna o quê? Resilientes. Presta muita atenção nesta palavra. Portanto, meus irmãos, a esperança ela é inimiga da derrota. Ela trabalha, se esforça e luta pelo amor, luta pelo casamento e luta pela família. Escuta aqui, se você tem uma família, então você tem algo pela qual vale a pena lutar. Escute, lute
por sua família e lute com esperança. Não desista. Talvez muitas pessoas tenham te dito, ou ainda até mesmo estão te dizendo, que os seus problemas familiares são um caso perdido e que o melhor talvez que você tenha a fazer é se conformar com a derrota e desistir. Eu te digo aqui hoje não, em nome de Jesus. Nestes momentos, lembre-se que o poder do amor manifesta-se em esperançar. Fale assim hoje para você mesmo: retroceder-se nunca, render-se jamais. Eu vou falar aqui abertamente para você entender. Sabe qual é o verdadeiro problema de muitas famílias hoje? É que frequentemente os seus membros não estão lutando juntos, mas sim um contra os outros. Entenda que o ambiente, queridos, do lar e da sua casa é totalmente diferente do ambiente, por exemplo, dos esportes, do mundo esportivo, aonde para um ganhar, o outro tem que o quê? Tem que perder. Mas jamais será assim em nossas casas. Não. No lar, querido, se um perde, todos são derrotados. Só existe vitória numa família quando todos estão ganhando. Escute essa frase. Um alemão chamado Albert Schweitzer, ele escreveu uma célebre frase, onde ele diz assim, olha, a tragédia não é quando um homem morre. A grande tragédia é o que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo. E sabe o que não pode morrer? A esperança de buscar, a esperança de correr, de ir atrás, de insistir e de permanecer. Se tudo parece perdido aos teus olhos humanos, experimente esperançar em oração. Deus, queridos, Ele é especialista em causas perdidas. O apóstolo Paulo escreveu lá aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 12, assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Agostinho também escreveu, olha que frase interessante: a esperança tem duas lindas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem a mudá-las. Meus irmãos, através dessa simples mensagem, hoje Jesus está te dizendo: pare de esperar e comece a esperançar. A palavra de Deus diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos aqueles que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para todos aqueles que batem a porta, ela é aberta. Lê lá, queridos, está em Mateus 7, do verso 7 ao 8. E olha, que Deus vos abençoe grandemente. E até o nosso próximo Momento da Família. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau. Pois bem, amados, depois desses conselhos maravilhosos para a estrutura familiar, nós vamos a mais um louvor de adoração ao Senhor Deus, e logo em seguida nós teremos o pastor Israel Marcelino ministrando-nos a palavra do Senhor. Queremos deixar um abraço ao nosso companheiro, pastor Israel Marcelino, agradecendo a Deus pelo seminário que deu sobre Cuidando da Mente aqui em Cruzeiro, e até hoje nós lembramos com saudade. Que bom tê-lo também nesse culto de adoração ao Senhor online. Que Deus abençoe. Porém, antes, o louvor de adoração ao Senhor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo, sentindo um fardo de dor.
se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Consegue cantar? Cante. Irmão, é necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando. Oh glória, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. E nesta noite eu quero te convidar, inclusive, eu quero ir bem devagarzinho, bem tranquilo. Sinto uma paz muito tranquila, um gozo, uma alegria. O Senhor está neste lugar. E eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Eu vou pregar uma mensagem muito simples nesta noite. Enquanto vocês acham São Marcos capítulo 16, versículos 15, enquanto você está se colocando de pé, eu gostaria de dizer para vocês que nós passamos o inverno lá muito frio. Esse ano aqui foi um inverno muito rigoroso e muito longo. Chegamos a 30 graus abaixo de zero e mais ou menos 1,5 m, 2 metros de neve. Tivemos cultos que foram cancelados, momentos que não podíamos sair de casa, tínhamos que ficar dentro de casa. Mas graças a Deus que o Senhor é Deus também do inverno. Ele é Deus do outono, do verão, da primavera e também é do inverno e tem nos ajudado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O versículo 20 é o segredo. O versículo 20 é o password, é o código. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E olha que coisa tremenda nesse código, nesse segredo. Aí existe esse segredo, é um código, é um password que você precisa. Cooperando com eles, o Senhor. Eles não foram só. O Senhor foi com eles. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, quantos podem dizer amém? Vocês podem se sentar. Eu gostaria de começar bem devagarzinho, dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. Ele é um arroz com feijão, um bifinho frito, uma saladinha de tomate, um ovo, quem gosta. É muito simples o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é como se fosse um café com leite, pão e manteiga. Parece que café com leite, pão e manteiga não sustenta, mas sustenta. Parece que arroz com feijão, um bifinho, uma saladinha, um ovinho de repente, uma batatinha frita, não sustenta, mas sustenta. E o mais interessante é que nós tomamos café com leite, pão e manteiga todos os dias. E a gente almoça todos os dias aquela comida caseira. E a gente não fica enfastiado. A gente sempre está querendo tomar um café com leite, sempre querendo comer um arrozinho com feijão. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples.
Ele é muito simples para ser trabalhado. Nós não precisamos inventar nada. Nós não precisamos criar nada. Simplesmente lançar a semente. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma e Jesus prepara o homem para morar no céu. Agora deixa eu dizer algo que está bem forte no meu coração. Eu tenho viajado nos 4 cantos desta terra, e os meus olhos têm visto, e os meus ouvidos têm ouvido, a crise por todas as partes. O mundo inteiro está em crise, e todas as formas de crise que você possa imaginar. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo não está em crise. O Evangelho de Jesus Cristo está crescendo, irmãos. Está expandindo de uma forma tremenda. Deixa eu dizer algo também que de repente é importante, por isso que eu estou querendo ir devagarzinho. Deus tem a sua forma de trabalhar na face desta terra. Eu queria dizer para você que Deus trabalha escolhendo as pessoas. Deus te escolheu. Deus me escolheu. Nós somos escolhidos por Deus. E quando Deus escolhe, como escolheu Abraão, como escolheu Davi, Ele escolhe com um propósito. Deus não escolhe somente por escolher. Pelo contrário, Ele escolhe, mas Ele coloca um propósito. Então você que foi escolhido por Deus, você que foi escolhida por Deus, pay attention, preste atenção. Existe um propósito de Deus na tua vida. E você precisa saber qual é esse propósito. Você não foi simplesmente escolhido porque você de repente tem alguma coisa a mais. Não, Senhor. Assim como todos os homens na face desta terra são escolhidos. Porém, quem determina se quer ser ou não sou eu, é você. A liberdade de escolha, o Evangelho é pregado para todos. Porém, nem todos querem ser escolhidos. Lembra o que está escrito lá, que Moisés escreveu? Escolhe, pois, a vida ou a morte. Quem escolhe sou eu. Sou eu que escolho, sou eu que determino. Sou eu que abro o meu coração. Quem poderá, contra os escolhidos de Deus? Levanta a tua cabeça, olha para mim e preste atenção numa coisa que é muito importante, porque eu quero que a tua vida saia daqui nesta noite impactada. Você foi escolhido por Deus de uma forma toda especial. Com um propósito. Quando Deus escolheu Abraão, Deus disse para ele: Abraão, eu quero fazer um propósito para você, eu quero que de você saia nações. E além de ter propósitos, existem os planos de Deus. Qual foi o plano que Deus deu para Abraão? Saia da tua terra, do meio da tua parentela. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E existem as estratégias de Deus. E eu gostaria de dizer para você que tudo isso que eu estou falando nesta noite faz parte da tua vida, faz parte da minha vida, faz parte da nossa vida. Eu não sei, parece-me que foi as irmãs da coreografia, que o hino dizia Pai Nosso. Quando Jesus ensinou essa oração, Ele não disse Pai meu. Ele disse Pai Nosso. E esse Pai Nosso inclui o mundo inteiro. Esse Pai Nosso inclui o Oriente e o Ocidente.
Esse Pai Nosso inclui de norte a sul. Quando Jesus ensinou esta oração, Pai Nosso que estás no céu, significa que todos os homens e mulheres, todas as nações, todas as línguas têm direito de chamar o nosso Deus de Pai. E tem algo muito legal, muito tremendo nessa oração. Lá no finalzinho, o Senhor diz assim: o pão nosso não é o pão meu. Pai Nosso, eu preciso repartir o meu Pai com você. Você me dá liberdade, pastor? O Pai Nosso eu tenho que repartir. Eu vou repartir com a prostituta. Eu vou repartir com o bandido. Eu vou partir com o terrorista. Eu vou partir com o budista. Com o hinduísta. Vou mostrar para ele que ele tem direito. É Pai Nosso. Amém? Pai Nosso que estás no céu. E outra coisa também que é muito importante, isso tem que tomar conhecimento. O pão nosso não é teu pão, não. Nós temos que repartir o pão. Não é pão meu. Pão nosso de cada dia. E nós temos que aprender isso. De que Deus, todos os homens necessitam de Deus e tê-lo como Pai. E nós precisamos repartir a nossa oferta. Nós precisamos repartir o nosso pão com quem não tem. Por isso que Jesus te escolheu. Por isso que Jesus tem um propósito. Por isso que o Senhor Jesus tem um plano. Por isso que Ele tem estratégia. Por isso que Ele disse: ide. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair. Existe um comando. Existe uma necessidade. Existe aqui uma ordem dada. E não foi só para mim, não. Não foi só para o senhor pastor, não, pastor Ricardo. Não foi só para os senhores que estão sentados aqui na tribuna, não. Essa ordem é para você também. Essa responsabilidade é tua. De você poder, de repente, sair da tua zona de conforto. Sair da tua zona de segurança. Alguém do teu lado está precisando de Jesus. Alguém do teu trabalho está desesperadamente precisando de Jesus. Teu vizinho, aquela pessoa que estuda com você, você olha a aparência, você vê como está vestido, mas você não tem condições de saber como está a alma daquela pessoa. Vocês estão com um programa no Rádio Adore. Very good. Vou contar um testemunho. Eu participei esse final de semana de um conclave de mais ou menos 6.000 pessoas. Estava até conversando com o pastor Ricardo. E nesse conclave que nós estávamos ali participando, foi dado um testemunho de um programa, de uma igreja, no Rádio Adore. E dentro de um carro, aqui parece-me que na Raposo Tavares, ou algo parecido assim, um dentista, buco-maxilo-facial.
20 anos na Umbanda. 10 anos a sua filha não sabe o que é dormir. Ele já tentou tirar a vida dele. A família chegou, conseguiu resgatá-lo. Mas naquele dia, naquela estrada, ele saiu para jogar o carro dele debaixo de um caminhão, ou quem sabe numa ribanceira, mas ele tinha um propósito de se matar. E de repente ele disse, antes de eu fazer isso, eu vou ligar o rádio. E quando ele ligou o rádio, um programa evangélico nessa rádio Adore, tinha alguém dizendo, não faça isso, não tire a tua vida, Jesus é a tua luz, Jesus pode resolver o teu problema. Receba Jesus. E ele parou o carro dele. E ele começou a perguntar para ele mesmo, será que Jesus resolve o meu problema? E a pessoa do outro lado dizia, Jesus vai resolver o teu problema. Entrega a tua vida. Dentro do carro, esse rapaz entregou a sua vida. Chegou no trabalho, todo mundo olhando para ele, dizendo assim para ele, você está diferente, o que é que você tem? Por que eu estou diferente? Parece que tem uma luz, existe algo tremendo em você, existe alguma coisa diferente. E ele disse, foi alguma coisa que aconteceu dentro do carro. Ele chegou na casa dele, chamou a esposa dele e disse, olha, eu estava acontecendo isso, ia me suicidar e tal, e aconteceu isso, e falaram lá de uma luz, e quando eu aceitei aquela luz, uma luz tremenda invadiu o meu carro, e eu comecei a chorar, e eu aceitei essa luz chamada Jesus. A esposa aceitou a Jesus, e a filhinha começou a dormir. Os meus olhos, pastor, contemplou hoje ele, a esposa e a filhinha, salvos, batizados nas águas, membros de uma igreja batista aqui dentro de São Paulo. Dá para você aplaudir ao Senhor? É simples. É pregar o Evangelho. É mostrar para o povo que está em trevas de que existe uma luz. Mostrar para o povo de que existe uma solução. Mostrar para o povo de que existe cura para a alma. Mostrar para o povo que o suicídio não é a solução. Quarta-feira, por volta das 2:pouca da tarde, eu estava conversando com um pastor amigo, quando de repente o telefone toca, ele atende, ele começa a chorar. E eu perguntei o que aconteceu. Ele disse, uma menina de 15 anos, pulou do 6º andar, ali na rua Tabatinguera, estatelou no chão, se suicidando. 15 anos. Nós não podemos ficar apáticos. Enquanto muitos estão dormindo, o diabo está trabalhando. A polícia chegou, pegou o laptop dessa menina e começou a verificar que ela fazia parte de um grupo de suicidas, de adolescentes. Tem 3 grupos dentro daquele laptop. O grupo das pessoas que querem se suicidar, o grupo das pessoas que incentivam o suicídio e o grupo das pessoas que fazem um bullying para aquela pessoa se tornar mais
de baixa autoestima para poder conseguir. Você não sabe o que está passando no coração de quem está sentado do teu lado. Mesmo aqui dentro da igreja. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos o que é que se passou na mente, no pensamento, nas emoções e nos sentimentos. Nós não sabemos quais são as frustrações ou as decepções que uma pessoa já teve. Mas existe hoje milhares de pessoas que estão com sintomas psicossomáticos, estão com doenças psicossomáticas, por causa das suas mentes. E Jesus veio para resolver esse problema. Jesus veio para dar vida. Jesus qualificou o inimigo. Jesus o chamou de ladrão. Ele rouba as ovelhas. Ele rouba as pessoas. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim. Aleluia. Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Pregue a palavra. Distribua a palavra. Só a palavra de Deus vai consertar esse mundo. Só a palavra de Deus vai consertar o ser humano. Só a palavra de Deus é um medicamento para a alma e para o espírito. Mas muitas vezes nós nos omitimos. Muitas vezes nós ficamos calados. E muitas vezes não é por vergonha. Mas muitas vezes é porque não acredita que a semente lançada possa dar fruto. O Senhor tem feito isso comigo e eu tenho ido em obediência. Ele falou para mim: Ide, eu sou um homem sem fronteiras. Uma hora estou aqui, outra hora estou ali, outra hora estou lá e acolá. E o Senhor tem me levado a pregar a palavra do Senhor. Como é gostoso ganhar um budista. O budista lá no Japão chegou para mim e disse: pastor, o senhor me convenceu. Eu disse: não fui eu que te convenci, quem te convenceu foi o Espírito Santo. Ele disse: quando o senhor falou para mim que Buda, o corpo de Buda, os ossos de Buda estavam no cemitério, e os ossos do teu Jesus, o corpo de Jesus não estava no cemitério. Eu falei: o Jesus dele não é mais forte do que o meu. Se teu Jesus ressuscitou, eu disse: ele ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo. Buda está morto, Buda está morto. Mas Jesus está vivo. E ele pode mudar e transformar a tua vida. Pregai o Evangelho. Boas novas. Crente tem problema? Tem. Só que nós não estamos sozinhos. Crente tem luta? Tem. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós andamos sozinhos? Nós não andamos sozinhos. Tem alguém que anda conosco. Tem lugar que eu chego, as pessoas perguntam para mim: você veio sozinho, pastor? Se não, dá para você colocar o nome aqui das pessoas que te acompanham? Coloco. Aí eu devolvo, ele lê e começa a rir. Porque eu coloco assim: eu vim acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não andamos sozinhos. O mundo está precisando desta palavra.
Ide por todo mundo, por todos os lugares. Pregai o evangelho a toda criatura. Eu disse numa convenção de que o terrorista tem alma. Ou não tem? Prostituta tem alma. O pior bandido tem alma. A Dilma tem alma. O Lula tem alma. Por pior que seja, tem alma. Eu estava pregando agora, lá em São José, com o pastor Wagner. Estava lá o prefeito e a esposa, o prefeito da cidade e a esposa, o presidente da Câmara. Eu olhei para o prefeito e falei para ele: o senhor sabia que o senhor tem uma alma? Quem vai dar conta da tua alma? O prefeito tem alma. Obama, presidente da República dos Estados Unidos, diz ele que é o homem mais forte do mundo. Ele tem uma alma. E essa alma clama pelo Deus vivo. Talvez você não perceba, mas milhares e milhares de almas estão clamando, tendo sede do Deus vivo, do Deus que você tem, do Deus que te escolheu. Eles também estão querendo. Ele me escolheu. Eu abandonei meu consultório. Saí pela fé. Levei minha família. E comecei a fazer a obra de Deus. E o Senhor tem me levado. Vou contar algo para vocês. Que estamos fazendo agora. Estou buscando parceria, inclusive. Nós entramos na Ásia. Eu fui pregar há uns 2 anos atrás na cidade de Uberlândia. À tarde, no sábado à tarde, eu já tinha pregado quinta, sexta, sábado de manhã. Sábado à tarde o pastor disse para mim: vai descansar. Eu fui para o hotel e não consegui descansar. Comecei a orar e comecei a chorar, dizendo para o Senhor: o que é que o Senhor quer de mim? E quando foi à noite, terminou o culto, depois de eu ter pregado, uma irmã me chamou e disse: pastor, o senhor se prepara, porque Deus vai entregar a Ásia nas tuas mãos. Eu disse que Deus tenha misericórdia, mas se o Senhor fizer isso, amém. Passado um tempo eu recebo uma ligação, lá de Nepal, da cidade chamada Katmandu, que é a capital. Se pastor, vem aqui, nós estamos precisando do Senhor. E eu fui para lá, e eu abracei uma causa contra o tráfico do sexo, tráfico sexual de meninas e de meninos. E nós estamos começando a plantar igrejas naquele lugar. Os irmãos sabem que no hinduísmo, principalmente Nepal, tem um problema de casta. Dependendo do nome da família, casta baixa. E quem faz parte de uma casta baixa não pode dormir numa cama. Não pode sentar a uma mesa para comer. Não pode ter um fogão para cozinhar. O mantimento deles fica no chão. Um fogãozinho pequenininho. E eles fazem a comida ali. As famílias vendem as crianças, vendem as adolescentes. Eu tenho algumas fotos nesse celular. Vende por $50, por $100. E levam para a prostituição, levam para o prostíbulo.
Até um tempo atrás, o governo nepalês, eles faziam vistas grossas. Devido a uma campanha mundial, eles estão começando a interferir nisso. Mas nós temos muitas crianças que já tiramos das casas dos pais para eles não serem vendidos e estão numa casa de recuperação. Nós já tiramos muitas meninas dos prostíbulos, estão em casa de recuperação. E o que mais dói, eu estava lá, de repente um casal chegou para mim e disse: pastor, nós vamos casar. Que coisa linda. Estavam no prostíbulos, saiu de lá, aceitou Jesus. Hoje são obreiros. Hoje estão servindo a Deus lá em Nepal. E eles disseram para mim: pastor, eu vou casar, nós vamos casar. E eu perguntei para eles: o que é que vocês gostariam que eu desse de presente para vocês? Aí disseram para mim: pastor, o que o senhor quiser. Eu disse: então eu vou dar o jogo de quarto. Quando eu disse para eles: eu vou dar o jogo de quarto para vocês, eles começaram a chorar. Eles disseram: pastor, nós não podemos receber. Eu disse: por que vocês não podem receber? Por causa da casta. Eu disse: Jesus já te livrou desta casta. Compraram, irmãos, e estão dormindo na cama, glorificando o nome do Senhor Jesus. Com esse terremoto que teve lá em Katmandu, graças a Deus, nenhuma das nossas casas ficou rachada e nenhuma das nossas crianças, os adolescentes, os jovens, tiveram machucadura. Não, eles, graças a Deus, foram isentos. E alguns obreiros lá de Nepal, que se formaram até como enfermeiro, e estão ajudando no sofrimento de outras pessoas. Nós estávamos em Nepal, em Katmandu. De repente você anda pela rua e você vê o corpo inerte, é de uma menina, aproximadamente seus 13, 14 anos. Aí você para. Lá em Nepal não se enterra, lá em Nepal se queima. Mas aquela menina, por ser casta baixa, e por ter estado num prostíbulo, e nesse prostíbulo ela ganhou uma infecção, e devido à infecção ela não pode ir no hospital, ela não pode tomar um medicamento, ninguém pode fazer nada por ela, ela acaba morrendo. Como ela não pode ser queimada, pega o corpo, leva lá para o lixo, o caminhão vem, pega o lixo, pega aquele corpo, joga dentro do caminhão, leva para o lixão, para ser devorada por ratazanas, por abutres. Isso choca. Isso faz a gente parar para pensar. Eu estava dentro de Katmandu. De repente um homem se apresenta para mim e diz: pastor Israel, eu sou um pastor do Paquistão, eu preciso da tua ajuda. Eu falei para ele: eu não posso entrar no Paquistão, porque o governo americano não permite eu entrar no Paquistão. Ele disse: eu não quero que o senhor vá ao Paquistão agora, um dia Deus vai te levar lá, mas eu quero que o senhor me ajude. Eu estou plantando igrejas lá no Paquistão. Eu estou trabalhando com crianças lá no Paquistão. E eu preciso que o senhor me dê a mão. Eu tenho tudo isso registrado, irmãos. E a gente está contribuindo, ajudando, fazendo aquilo que a gente pode. Há um tempo atrás ele mandou fotos. Um terrorista entrou dentro de uma das igrejas e explodiu a bomba. E ele mandou foto de pessoas mortas. Ele mandou foto de irmãos e irmãs sem pernas, sem braços, hospitalizado, machucado. E eu disse: até onde vai isso? Esse pastor não importa. Matam alguns, levantam outros. Eles queimam as nossas igrejas, queimam as nossas casas. Os muçulmanos, os islamistas fazem isso. Mas nós nos levantamos e nós vamos continuar pregando a palavra de Deus dentro do Paquistão.
Essa é a obra que Deus tem me chamado. Esta é a obra que Deus tem te chamado. Nós estamos abraçando toda a Ásia. Nepal, Paquistão, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, parte da Índia. Eu tenho orado a Deus para Deus poder abrir todas as portas, para que nós possamos chegar lá, irmãos. E eu tenho certeza absoluta de que Jesus Cristo há de ser conhecido ao redor desta terra. E milhares e milhares e milhares de pessoas vão ser salvas por causa de Jesus Cristo. Tão simples. Lá em Nepal tem 30 milhões de habitantes. Tem 33 milhões de deuses. O povo passa fome. E você vê um bezerro, uma vaca, no meio da rua. O povo não tem o que comer, mas dá oferendas para a vaca, porque a vaca é uma deusa. Para o macaco, para o rato. Quando você chega em Katmandu, atualmente nós estamos proibidos de ir lá, devido à epidemia. Mas quando você chega a Katmandu, que você olha na cidade, parece que a cidade está debaixo de um fog, de um nevoeiro. Eu fico olhando para aquilo, ficava olhando para aquilo e dizia: Deus, o que é isso? Fumaça. Sabe fumaça do que, irmãos? De incenso e de corpos sendo queimados. Se anda pela cidade, você sente o cheiro de incenso em lojas, na rua, mas você sente o cheiro de carne humana sendo queimada. Nós não podemos beber a água da torneira. Nepal tem um dos lençóis de água mais puro, porém contaminado, porque lá existe um lugar onde os corpos são levados para serem queimados. Dependendo do dinheiro, dependendo da casta, dependendo da situação, coloca-se bastante palha para queimar todo o corpo. Porém, quando não se tem muito, queima uma parte, e a outra parte é jogada no rio. E o rio leva tudo aquilo. Aí você fica parado dizendo: Deus, o Senhor me escolheu. O Senhor tem um propósito comigo. O Senhor tem planos. O Senhor tem estratégias. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair do meu estado de conforto. Eu preciso anunciar. Vai na rádio, na televisão, teu vizinho, tua escola. Vai onde você quiser ir. Mas abra a tua boca. Proclame. Proclame luz aonde tem trevas. Saúde aonde tem enfermidade. Vida onde tem morte. Esperança onde tem desespero. Mas proclame. Estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa perguntou para mim: "Se eu trabalho com o quê?" Eu disse: "Sou negociante." "Mas qual é o teu negócio?" Eu digo: "Eu trabalho com almas."
Eu negocio almas. O Senhor me chamou para negociar com almas. Eu não perco a oportunidade para falar de Jesus. Eu não perco a oportunidade para abençoar uma vida. Eu não perco a oportunidade para dizer que Jesus muda, transforma. O meu pai era filho de cangaceiro, de coronel, lá na Bahia. O meu avô, ele matava as pessoas e cortava a orelha. E guardava a orelha dentro de um vidro de água. Um pote de vidro. Guerra de família, tiveram que sair da Bahia. O meu pai era um prostituto. Meu pai encontrou com a minha mãe. E disse, eu quero namorar com você. Minha mãe disse, eu sou crente. Ele disse, o que precisa fazer para ser crente, para casar com você? Você vai aceitar Jesus. Aí ele foi na igreja, como é que aceita Jesus? Levanta a mão, levantou a mão. E aceitou Jesus, enganou minha mãe, casou. Depois de casado, foi para o prostíbulo. Uma vez ele chegou em casa, minha mãe estava com o joelho dobrado, orando. Meu pai olhou para ela e falou assim, se eu chegar de volta aqui, pegar você orando, você vai apanhar. Minha mãe disse para ele, mas você quando casou comigo sabia que eu era crente. Ele falou, agora eu não quero saber. Aí minha mãe olhou para ele e falou, só tem um jeito a orar por você. Aí minha mãe orava escondido. Minha mãe falava, Jesus, vai de encontro ao Joaquim. Jesus, muda essa vida. Jesus, vai lá. Sabe o que aconteceu? Teve um pastor que instalou uma igreja numa cidadezinha de Goiás. E o meu pai no prostíbulo, juntamente com outra pessoa, começaram a discutir. Meu pai foi, deu um tiro nessa pessoa. E essa pessoa estava com um punhal. Esfaqueou meu pai. 2h da manhã, bate na porta. Alguém chega e diz, dona Crisolina, o teu esposo foi esfaqueado, está numa pedra de mármore, lá na farmácia, vai lá porque está morrendo. Quando minha mãe chegou lá com o meu tio, a barriga dele estava aberta, parte do intestino para fora. Minha mãe botou tudo para dentro, fechou, e levaram ele para casa. Botaram ele na cama, e minha mãe e o meu tio ficou dentro da sala, orando, Jesus encontra com ele. Jesus encontra com ele. Jesus encontra com ele. 3 dias depois, meu pai levanta, segurando a barriga ainda. Olhou para minha mãe e disse assim, Jesus esteve aqui e eu preciso recebê-lo. Dobrou o joelho, aceitou Jesus e Jesus mudou a sorte do meu pai. Meu pai foi preso. O homem que levou o tiro também foi preso. Os dois na cadeia. Sabe o que aconteceu? Os dois se tornaram pastores. Meu pai morre com 96 anos, 60 anos de ministério. A maldição acabou ali, quando ele aceitou a Jesus. Eu quero te dizer algo para ti. A tua sorte vai mudar a partir do momento em que você começar a se entregar totalmente a Jesus Cristo. Yes. A minha família é família de pastores. Meu filho mais velho é engenheiro mecatrônico lá nos Estados Unidos. Constrói antimíssil. É um pastor. Ele não constrói míssil. Ele constrói antimíssil. O meu filho do meio, Denis, é um administrador de empresa. Também é um pastor. É o meu vice-presidente. Estou aqui. Nesse exato momento está tendo culto lá.
e ele está presidindo o culto. Eu tenho irmão pastor, tenho sobrinho pastor, tenho filho pastor. Meu filho mais novo, Rodrigo, mora em Tampa. Também é administrador de empresa. É um diácono. E eu olhei para ele e falei para ele, se prepara porque você vai ser um pastor. Eu tenho 3 netos. Neita, Lucas e Nicolas. O Neita, eu olho e diz, você vai ser pastor. Lucas, você vai ser pastor. Nicolas está com 1 ano, aliás, está com 6 meses, vai ser pastor. Levante uma das tuas mãos, levanta. Profetiza na tua casa, profetiza na tua família, profetiza sobre os teus filhos. Diga para eles que eles serão obreiros do Senhor na face desta terra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu perdi o horário. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor.
Pois bem, amados, depois dessa mensagem gloriosa do pastor Israel Marcelino e também desse louvor de adoração ao Senhor, agora nós estamos já chegando ao final do nosso culto. Sempre é bom ouvir a palavra de Deus e também regado, com os louvores que nós sentimos dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e isso é tudo dedicado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não falte amanhã, sexta-feira, viu? Também nós estaremos com um grande pregador ministrando-nos a palavra do Senhor a partir das 19h30. Eterno e bondoso Deus, te louvamos por tudo que nós ouvimos nesta noite, Senhor. Também por esse lindo louvor de adoração ao Senhor, finalizando esse culto, ou seja, pondo uma vírgula apenas, Senhor, porque adorando, nós estamos adorando a Ti em todo momento, em toda hora. Também abençoa todos, mais uma vez eu te peço, a todas as famílias, Senhor, que estão conosco, também a nossa nação, socorra-nos nesses momentos difíceis em que atravessamos e guarda-nos, Senhor Jesus querido, do mal, cobrindo-nos com Teu sangue remidor, Senhor, derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, nós te louvamos porque ao terceiro dia Tu ressuscitaste e está, Senhor Jesus querido, intercedendo por todos aqueles que confiam e descansam em Ti, Pai, no Teu nome e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todas as famílias que assistem-nos agora e para sempre. Você pode dizer comigo? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.